E aí galera, vamos pro capítulo 271.5 de Jujutsu Kaisen. Eu não esperava que isso fosse acontecer tão cedo assim, mas vamos ao epílogo, que são várias mini historinhas de alguns personagens. Vamos começar com o Itadori. A gente começa a historinha do Itadori e da Ozawa e Yuko com o passado deles, quando a Ozawa ainda era gordinha e baixinha. Naquele momento, ela estava conversando com o Itadori e o Itadori diz a ela que, comparada a outras coisas grandiosas como o oceano, os fogos de artifício, esse tipo de coisa, a neve nunca deixa de ser especial. Então ele gosta muito da neve e a Ozawa diz que ela também, que ela gosta muito. Depois disso, a gente parte para o presente. A Ozawa, ela voltou para a cidadezinha deles, aquela cidadezinha pequenininha em que ela e o Itadori moravam na infância. Mas ainda assim, mesmo depois dela ter voltado, ela não encontrou ninguém daquela época. Ela reconhece mais de 200 pessoas nessa cidade, porém nenhuma delas ela conseguiu encontrar nesse meio tempo. E por incrível que pareça, enquanto ela estava lá em Tóquio, ela acabou encontrando a pessoa que ela mais queria encontrar, que era o Itadori. Então é muito estranho ela não encontrar ninguém numa cidade muito menor. Contudo, enquanto ela estava reclamando, aparece justamente quem? O Itadori, e ela fica de cara no chão. Pega de surpresa, ela fala: Itadori, você voltou pra casa? E ele fala que quando o avô dele foi para Tóquio, ele deixou uma casa, algumas coisas lá que ele tem que tomar conta, o Itadori tem que tomar conta. Então por isso ele voltou para essa cidadezinha pequena. Enquanto isso, a Ozawa também teve que voltar, porque a avó dela acabou mudando para lá e ela tem que ajudar na mudança, limpar a casa, esse tipo de coisa. Então os dois tiveram que voltar por causa dos seus avós, digamos assim. A Ozawa então pergunta se o Itadori estava bem, estava tudo bem lá em Tóquio, e ele fala que ele estava em Shibuya quando aconteceu aquele desastre, mas ele estava de boa, ele ficou de boa, saiu lá de boa, e a Ozawa fica: pô, sério? Porque você tá cheio de cicatriz na cara? Não é que você tenha saído de boa, mas pô, o que aconteceu aí? Em seguida o Itadori pergunta: mas e você, Ozawa? O que tem acontecido com você? Ela fala que estava em Mashida quando aconteceu o desastre, e o Itadori faz uma piadinha: hahaha, Mashida, a cidade do mistério, realmente muito incrível e tal, mas brincadeira. O Itadori diz que ouviu da Nobara que ela já estava bem, então ele sabia que ela não tinha passado por nenhum problema. E aqui a Ozawa tem um boost de tensão, porque ele acabou recebendo informações da Nobara. Então, de certa forma, pode ser que o Itadori tenha perguntado sobre ela pra Nobara. Ainda assim, pode ser também que a Nobara tenha falado por vontade própria, sem o Itadori perguntar nada. Então, ela tenta se manter calma ali, não criar nenhuma expectativa. Os dois então saem da estação em que eles estavam e está nevando. A Ozawa então pergunta se ele gosta ainda da neve. E o Itadori diz que sim, misteriosamente ainda é muito especial. A Ozawa diz que também gosta muito de neve, especialmente quando forma aquele monte de neve, porque ela gosta de fazer o boneco de neve, essas coisas, e isso acaba lembrando ela de uma pessoa que ela gosta muito. E por fim a gente vê um comentário aqui da Nobara e do Megumi, onde a Nobara fala que o Itadori está bem na beirada do precipício de se tornar um homem adulto. O Megumi também comenta ali que, como crianças, eles nunca se perguntaram sobre suceder uma família, esse tipo de coisa, e o que eles querem dizer ali é que o Itadori tá com a faca e o queijo na mão, a Ozawa tá muito na dele, e talvez ele tenha até mesmo terminado com a Ozawa, terminado junto da Ozawa, sendo esse o final do Itadori, talvez. A gente não tem certeza, mas parece que eles conseguiram manter um certo contato e talvez o Itadori tenha ficado com ela. Esse foi o primeiro epílogo, na minha opinião, bem fraquinho, mas é o que a gente tem sobre o Itadori. Depois disso, a gente parte para o epílogo do Panda. O Panda está pequenininho ainda e certas duas pessoas, que a gente não sabe quem são, acabam encontrando o Panda. Essas pessoas falam que o Panda é um certo tesouro do avô deles e que supostamente é um objeto amaldiçoado especial. A menina então pega o Panda por achar bonitinho, um bichinho de pelúcia ali, mas ela acaba jogando o Panda por estar sujo e ser um objeto amaldiçoado, esse tipo de coisa. O cara até mesmo agarra o Panda e o Panda responde. Ele diz que essas duas crianças têm uma péssima personalidade. Vocês realmente são netos do Yuta? E agora a gente vê
ver o que aconteceu com o Panda. Depois do terrorismo que aconteceu em novembro de 2018, o Panda entrou em observação e ele parou de funcionar em 2035 e por isso foi para o depósito da família Gojo. Depois ele foi passado para o Yu Tokotsu, que é o representante do clã Gojo, e mesmo agora em 2080 ele ainda às vezes se mexe. Esse epílogo, na minha opinião, foi um pouco melhor porque respondeu muitas coisas. O Yuta se casou provavelmente com a Maki, teve filhos, teve netos e ele também se tornou o líder do clã Gojo aparentemente, porque apareceu aqui que ele conseguiu pegar o Panda do armazém e ele é um representante do clã Gojo. Talvez ele tenha se tornado o líder por ser o mais poderoso, né? Então, pelo menos, mesmo esse epílogo sendo menor do que o Itadori, trouxe mais coisas interessantes do que do Itadori, na minha opinião. E o Panda também, talvez, ele venha ter uma vida bem estranha e triste, porque, ao que tudo indica, talvez o Panda seja amortal, ele não morra de velhice. E é algo bem estranho e triste, né? Porque ele vai ver todo mundo ao seu redor morrendo e ele lá tendo que ficar em um armazém. Ao menos foi o que pareceu pra mim. Agora a gente vai para o epílogo da Nobara. A gente tá vendo já a Nobara bem mais velha, bem mais madura, e ela tá conversando com uma outra pessoa loira. Essa pessoa pergunta se ela veio para ver a mamãe. E a Nobara responde que claro que não, sou idiota. Eu apenas não quero um azar por ignorar as últimas palavras das pessoas. Essa mulher loira, a gente acaba descobrindo que é a mãe da Nobara. E ela começa a ter um papozinho com a Nobara sobre a vida mesmo. Ela vê, pô, Nobara, você acabou se tornando uma feiticeira, né? Eu não tinha nenhum talento para feiticeiros, então a vovó só brincava com você por causa disso e tal. Mas a Nobara interrompe sua mãe e fala, pô, para de falar dessa forma, quantos anos você acha que você tem? Vai ficar lembrando dessas coisas? E outra coisa, você não tinha falta de talento para ser um feiticeiro, mas sim falta de paz, no sentido de parentes mesmo. E mesmo com você lá ou você saindo, eu teria me tornado um feiticeiro. Então não tem nada a ver com você. E se você nunca tivesse dado a luz a mim, você nunca poderia ter saído da feitiçaria. Meio patético isso. Quão medo você tem da vovó dessa forma? A mãe da Nobara então dá uma tragada no cigarro e fala, isso é tudo que você tem a dizer? Nobara, você na realidade quer o meu reconhecimento? Me desculpe, eu sei que você quer que eu diga, oh, desculpe por não estar lá por você, por não ter visto você crescer, você é incrível. Talvez, Nobara, você queira melhores memórias do que as memórias terríveis que você tem da sua mãe até agora. Que pena então se é isso que você quer, porque eu não mudei absolutamente nada. Eu venho seduzindo pessoas ricas, ficando bêbada toda hora, correndo atrás de homens jovens, eu tenho me divertido tanto e a minha vida é incrível, realmente eu adoro a minha vida. Mas depois de dizer isso, a Nobara fica embasbacada. Ela fala, incrível, velho, você tem uma visão de mundo muito doida. Você parece que veio de um outro planeta com uma gravidade diferente. Tudo que você falou não tem o menor sentido. Do meu pé até a cabeça, eu não me importo nem um pouco sobre você. Eu estou apenas respeitando a morte de uma pessoa querida e eu apenas vim porque eu queria ver algo realmente muito engraçado. É isso que a Nobara diz, deixando a sua mãe bem irritada porque ela achou que a Nobara ia se interessar um pouquinho mais sobre ela, mas quando ela ia começar a falar, a Nobara interrompe sua mãe e fala, certo, vovó? Isso deixa a mãe dela espantadíssima e a gente consegue ver a avó da Nobara bem ao lado de sua filha, que começa a ter mesmo gaguejar de ver a sua mãe ali do seu lado, e a Nobara começa a rir, dizendo, bom, leve o tempo que for necessário. Esse epílogo, beleza, foi um pouquinho interessante porque a gente viu a Nobara um pouquinho mais velha, o que é interessante. A gente também viu a mãe da Nobara, que é uma pessoa não muito agradável, né? E a gente viu a avó da Nobara também, que ainda está viva e também é uma pessoa muito importante para Nobara porque foi ela que ensinou todas as artes Jujutsu para Nobara. Então a gente viu aí os parentes da Nobara, o que é bem interessante, e também ela mais velha, o que também é interessante. Então foi isso que aconteceu no epílogo da Nobara, mas ainda tem mais um. A gente vê agora o epílogo da Uraomi. Uraomi está num local
todo congelado, parece ter uma pessoa congelada do seu lado, e a gente vê que o Sukuna chega ali e pergunta: o que é isso? O que aconteceu aqui? O Uraumi, né, porque nesse momento ele ainda é um homem, depois que se transforma na Uraumi, responde que não sabe, só sabe que sempre é assim. Tudo ao redor dele, quando ele acorda, fica gelado. O pai dele e também a mãe, os dois morreram assim por causa do Uraumi. Sukuna então, depois de ouvir isso, chama o Uraumi para ir com ele. Ontem, acidentalmente, ele destruiu a geladeira dele, digamos assim. Por isso ele pede para que o Uraumi cuide da caça dele, para que não apodreça. O Uraumi consegue fazer as coisas ficarem geladas, não é? Então congele esses cervos, né? Parecem ser cervos aqui que o Sukuna acabou caçando. O Uraumi fica meio nervoso. Pô, não é bem assim, não é assim que funciona. Mas parece que ele fez o serviço. Mais tarde, o Sukuna também repara que o Uraumi está com fome e pergunta: pô, você não come não, cara? Você é idiota? Você tem carne bem em frente a você. É só você ir lá e comer, pô. Vai lá. O Uraumi então depois faz isso, acende uma fogueirinha ali, torra sua carne, e o Sukuna, vendo a comida que o Uraumi preparou, experimenta e fala: pô, isso daqui tá muito gostoso, hein? E o Uraumi explica o porquê que está diferente, com um gostinho mais saboroso. Ele falou que resfriou a carne vermelha até uma temperatura não muito gelada, mas também abaixo da temperatura ambiente. Depois ele secou a carne no vento, deixando ali o vento tirar todo o sangue, e por isso que a carne ficou mais saborosa. Sukuna então pergunta: quem te ensinou um negócio desse, cara? E o Uraumi responde que ninguém. Ele simplesmente estava entediado e decidiu experimentar algumas coisas. Sukuna então pergunta: você pode fazer mais ou menos a mesma coisa com humanos? Dependendo da pessoa, pode ser uma especiaria bem gostosa. Foi assim que o Sukuna e o Uraumi se conheceram, e a gente vê que com o passar do tempo, o Uraumi percebe que o Sukuna, diferentemente de todos os outros, não ficou frio com ele. E o Sukuna também repara que mesmo depois de tanto tempo e vendo o que o Sukuna faz, né? Porque o Sukuna não é também uma pessoa lá muito agradável, o Uraumi também não se tornou uma pessoa fria com o próprio Sukuna. Foi assim que os dois se conheceram. Acabando assim também o epílogo do Sukuna com o Uraumi, que é legal, é interessante a gente ver como eles se encontraram, mas pô, é muito pouco, né? Eu queria ver muito mais coisa da Era Reian, mas melhor que nada. Ainda assim, esses foram todos os epílogos que a gente teve, as páginas extras que vieram com o volume que acabou de ser lançado, o que não explica quase nada do que o próprio autor deixou em aberto no último capítulo. Velho, eu ainda acho que deva ter uma continuação de Jujutsu, porque ficou muito absurdo as coisas que ele deixou em aberto no seu último capítulo. Pô, a gente nem viu quem era o outro cara lá que o Takaba encontrou, que é um clone do Kenjaku. A gente também não sabe o que aconteceu com todo o Japão, porque as barreiras do Tengen estavam se desfazendo. O próprio jogo do abate acabou de um jeito estranho, não tinha sentido ele acabar daquele jeito, e a Maki ainda precisava caçar os seus amigos, o Katana Man e o Sumo Man lá, que estão em Tóquio infestadas de maldições. Então tem muita coisa que não foi explicada, foi deixada de lado, e esse epílogo não explicou nem metade do que a gente tem de dúvida em Jujutsu Kaisen. Então pode ser que venha a ter algum dia uma continuação de Jujutsu. Se esse for o final, não consertou na minha opinião. Ele mostrou algumas coisinhas interessantes, mas ainda deixou muita coisa em aberto. Mas foi o que nos foi entregue, e deixa aqui nos comentários o que você achou desses epílogos.